Ó, pessoal, então vamos continuar aí. Os tranquilizantes ou ansiolíticos, eles vão trabalhar na questão do controle da ansiedade, certo? Então, eu quero que vocês vejam que o que é que os ansiolíticos, como os ansiolíticos tentam controlar as nossas ansiedades. Diminuindo a própria ansiedade, tá? Ocasionando aí o sono. Ele faz a musculatura relaxar e reduz o estado de alerta, certo? Então, nós temos, como a colega ali falou, a questão de ficar dopado, nós temos que ter um cuidado com relação ao uso exagerado desses ansiolíticos, certo? Por quê? Porque a ansiedade, ela tem que ser controlada. Quando a gente é exposto a uma ansiedade, a um evento, nós já ficamos ansiosos devido ao nosso psicológico de nós estarmos frente a algo que nos traz, que é novo, que nos traz ansiedade. Passou aquele evento, nós relaxamos. Só que quem é ansioso, quem apresenta transtorno de ansiedade, ele está sempre com essa ansiedade lá em cima, a musculatura rígida, tá? E muitas vezes eles não conseguem dormir porque o psicológico dele, a memória dele, o cérebro dele não para, tá? E daí não relaxa, ok? O ansiolítico, ele vai tentar acalmar tudo isso que está demais. Relaxar mais a musculatura, ajudar o sono, tá? E diminuir esta ansiedade. Então, nós temos um vasto grupo de transtornos de ansiedade aí, que são muito conhecidos, como toque, transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno de ansiedade, tá? Transtorno de estresse pós-traumático, é um transtorno de ansiedade. Bipolaridade, é um transtorno de ansiedade. Pânico, tá? Fobias, agorafobias, todos entram como transtornos de ansiedade. Além da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, vocês vejam que nós temos um leque de transtornos que vão estar influenciando aí a questão da ansiedade. Então, daí muitas pessoas fazerem uso dos ansiolíticos, certo? E uma coisa, pessoal, que nós devemos orientar essas pessoas é com relação a não fazer uso de bebida alcoólica fazendo uso de ansiolíticos. Tá? Na realidade, todos os psicóticos, eles não devem ser usados em pessoas que usam álcool. É por isso que o cuidado que nós devemos ter com os pacientes lá do CAPS-AD é justamente essa questão de que eles tenham a consciência de evitar o álcool. Tá? É por isso que já se criou até a UAT ou o CAT para já fazer com que esses pacientes não utilizem o álcool. Por quê, pessoal? O álcool, principalmente nos ansiolíticos, eles fazem o mesmo efeito dos ansiolíticos. Tá? Quem aqui já bebeu exageradamente sabe que a bebida, ela diminui a tensão, ela diminui o estado de ansiedade, né? Por isso que muitas pessoas, vou beber para desestressar, certo? Elas induzem o sono, tá? Elas relaxam a musculatura, porque momentaneamente ou temporariamente o problema, ele não está pensando mais nele, então relaxei a musculatura e ela diminui o estado de alerta, tá certo? Então, nós devemos orientar a esse paciente, nós devemos orientar a essa família a questão do uso
de bebida alcoólica associado ao ansiolítico, certo? O paciente ele pode entrar em coma devido a essa associação, tá? E, pessoal, um cuidado que nós devemos ter também é orientar as pessoas que trabalham dirigindo, tá? E trabalham com máquinas pesadas, que precisam de atenção. A questão de não fazer uso dos ansiolíticos. Daí a importância, lá no prontuário, da profissão da pessoa, certo? Se ela fizer uso, se a profissão dela for dirigindo, trabalhando com máquinas que requer atenção, elas não vão poder fazer uso dos ansiolíticos. Daí o psiquiatra tem que associar essa questão da profissão ao uso dos ansiolíticos, certo? Aqui, né, esse slide ele fala na questão do álcool associado aos ansiolíticos. E nesse aqui fala da questão de determinadas profissões, né, uso de máquinas pesadas, na questão da diminuição do estado de alerta. Ok? E daí nós temos alguns ansiolíticos aqui, sempre, né, o nome comercial e o princípio ativo. E daí nós vamos para o nosso último grupo, que são os estabilizadores do humor. Certo? Aqui, pessoal, nos estabilizadores do humor, eles irão atuar principalmente nas fases de mania. Ou seja, os estabilizadores do humor, eles irão atuar na bipolaridade. Na fase de mania, tá? Nós até já falamos a questão da bipolaridade, né, onde o paciente ele está em estado de depressão, ele está na fase de depressão, e daí, hoje ele amanheceu alegre demais, né? E para a família ele se curou, porque antes ele estava chorando, ele estava se isolando, não queria conversar, né? E daí hoje ele amanheceu todo animado, vestiu uma roupa bem legal, está caminhando, é de noite, ele não chegou em casa caminhando, né? E daí para a família o paciente melhorou, mas o paciente não melhorou, ele entrou na fase de mania, tá? E aqui, pessoal, nós temos que orientar a família que esse paciente ele precisa continuar indo para o CAPS. Ele precisa fazer uso dos medicamentos, porque agora nós iremos associar os antidepressivos com os estabilizadores do humor, para que se controle a questão dessa alegria exacerbada, tá? Dessa alegria patológica que a gente já viu aí lá nos conceitos básicos, certo? E os estabilizadores do humor, eles irão dar esse controle, tá? Com relação a essa alegria patológica, certo? Então, os estabilizadores do humor são substâncias utilizadas para a manutenção da estabilidade do humor, não sendo essencialmente antidepressivos nem sedativos, tá? O paciente, ele vai continuar ativo, certo? Mesmo usando aí os estabilizadores do humor. Porém, eles não vão estar exacerbados. Internacionalmente, reconhece-se 3 substâncias capazes de desempenhar o controle do humor, que é o lítio, a carbamazepina e o ácido valproico, tá? E são eles 3 que nós iremos trabalhar. Aí, pessoal, outra coisa que nós precisamos saber dos estabilizadores do humor é que gestantes não podem fazer uso de estabilizadores do humor, certo? Mulheres que estão amamentando não podem fazer uso de estabilizadores do humor. Aí nós temos que pensar na política de redução de danos. Lembra que a gente viu lá na rede de atenção?
na rede de atenção psicossocial, a questão da política de redução de danos, que nós devemos orientar o paciente para que o estado dele não se agrave. É isso que nós devemos orientar aqui as mulheres. A questão de não engravidar. Se elas apresentam bipolaridade, se elas apresentam essa fase de mania com muita intensidade, caso elas engravidem, elas vão precisar parar de usar os estabilizadores do humor. Tá? E daí, pessoal, será uma gestante muito trabalhosa com relação ao pré-natal. Muitas vezes elas podem até sumir. E vocês só veem, e a família só vê, e nós lá no posto de saúde só vê essa gestante do pré-natal, ou lá no CAPS, quando ela já for parir. Certo? Então, daí nós temos que trabalhar nessas mulheres a questão da redução, da política de redução de danos, orientando a não engravidar, porque a gente sabe que elas vão ter que parar os estabilizadores do humor e vão entrar em crise aí os 9 meses. Ok? Uma pergunta. Uma gestante que faz uso de fluoxetina, tem algum efeito colateral para a criança quando ela adquire durante a gestação? No caso dos ansiolíticos, não. Tá? Agora sim, se isso for associado a outros medicamentos, possa ser que interaja. O uso do citalopram. Pode sim, citalopram. Os dois sim, receita branca, todo médico portal. Eu conheci uma pessoa, ela fazia o uso tanto do citalopram quanto do fluoxetina. Ela já tomava outros tipos de medicamentos, na gestação por todo. Ela por si só, como a mãe dela tinha farmácia, tinha tudo, ela foi lá, pegou e começou a tomar por conta própria durante os 9 meses. Só que a criança, a gente deu a culpa nela, a gente ensinava alguns defeitos que a criança podia nascer deficiente, alguns problema no respiratório, partilha. Aí a gente ficou para nós, os funcionários. Só que quando a criança nasceu, com mais ou menos de 6 meses, para isso que a criança já estava bem espertinha, bem brincalhona, a gente viu que a criança era um pouco agitada. E quando ela fez 1 ano, a gente prestou atenção que realmente a criança era assim, assustada por tudo. Você falava com ela estava assim, ó. Aí a gente associou tanto o fluoxetina como o citalopram. O citalopram, ele tem realmente esse histórico aí, tá? E, na realidade, os psicotrópicos, eles não devem ser usados no primeiro trimestre, todos, tá? Aí os obstetras, eles recomendam, né, a questão dos como é que é, de ervas? Dos calmantes à base de ervas. Como é que se chama? Depois eu lembro. Tá? E daí, tira-se no primeiro trimestre, certo? Agora, tem outros medicamentos, como no caso, os estabilizadores de humor, eles não podem ser usados durante toda a gestação. Tá? Mas a maioria dos psicotrópicos, eles não podem ser usados no primeiro trimestre. Aí, quando essa criança fez 1 ano por aí, a gente tratava para fazer com mais criança, uma hiperatividade muito alta, ela foi no médico dela, que não era nem um médico de criança, nem no obstetra da criança ela foi. Ela foi no próprio médico dela e falou como era o estado da criança. O médico simplesmente recomendou Gardenal. Sem nem ver a criança. Sem ver a criança. Isso sempre vai se passar pelo devido médico mesmo, que é a faculdade da comunidade, né? Pelo próprio médico dela mesmo. Ele recomendou, ele recomendou ela procurar um especialista, mas o medicamento indicado seria o Gardenal. Ela não foi. Ela simplesmente chegou e deu a criança. E ele usa o Gardenal? Eu, com certeza, deve estar aí no uso. Eu já mudei já tem uns 3 anos.
Pessoal, realmente, né, é aquela questão, né? Nós tanto falamos de se levar, né, a criança para consultar, a pessoa para consultar, para realmente ver um especialista, né? Nós temos vários casos desses também com relação a psicólogos, né? Psicólogo, ele não prescreve, mas nós temos históricos, né, histórias, né, que determinadas pessoas passaram do psicólogo indicou determinada medicação, né? São riscos. Eu conheço. Sim, tu conhece. Não, eu também mesmo. Fui indicado mesmo. Deu certo? Fui indicado mesmo. Então, por favor. Tá? Mas, certo? Primeiro trimestre não é indicado os estabilizadores do humor, nem durante toda a gestação e amamentação. Tá? Que parece por ela. Profissionais formados pela casa que faz isso. Infelizmente, né, nós temos maus hábitos e, né, por sermos profissionais de saúde, a gente está se automedicando. Até o mundo também imaginei que eles tinham um receituário, porque aquele receituário realmente são indicadores que tem pessoas que podem recomendar. Eu até imaginei, o pessoal acha que não deve ser, não, mas quando eu vi realmente pessoas conhecidas e tal, é igual. Infelizmente, é um mau hábito que os profissionais de saúde, em geral, muitos deles, né, não vou dizer todos, né, mas muitos deles têm esse hábito, esse péssimo hábito aí da automedicação, né? Aquele negócio. Faça o que eu digo, mas não o que eu faço, né? Mas cada um. Ok? Então vamos lá. A indicação aí dos estabilizadores do humor, nós temos aí, eles são indicados para a questão da bipolaridade, né? Na fase de mania, de euforia, tá certo? E vocês vão ver que especificamente, que é a carbamazepina, ele vai trabalhar também na questão do controle das convulsões. Tá? Quando a gente for ver que a carbamazepina, vocês irão ver. Então, a princípio, nós vamos falar sobre o primeiro deles, né, que é o carbonato de lítio. O carbonato de lítio, como o próprio nome diz, ele é a base de lítio, tá certo? Então, pacientes que têm problemas de tireoide, eles não podem fazer uso de carbamazepina, eles não podem fazer uso do carbonato de lítio, tá certo? E é um controle que nós da enfermagem precisamos fazer com pacientes em monitoramento intensivo e semi-intensivo, é a questão de estar fazendo exames hormonais a cada trimestre. Certo? Se eles fizerem uso de carbonato de lítio. Pacientes em monitoramento não intensivo, isso aí, esse controle fica a cargo do psiquiatra, tá? Para ver essa questão, a reação que o lídio está fazendo na tireoide, certo? O tratamento, né, como todo estabilizador do humor, é indicado para o TAB, né, para o transtorno afetivo bipolar, que pode ser conhecido como bipolaridade, tá? Ou transtorno bipolar. Todos são a mesma coisa, certo? Algumas nomenclaturas, mas é o mesmo transtorno. É contraindicado gravidez, lactação, disfunção renal ou cardíaca grave, tá? Muitas vezes, pessoal, aquele paciente que faz uso de carbonato de lítio, ele pode dar um falso eletrocardiograma, tá? Ele pode aí falsear o eletrocardiograma. Por isso, um cuidado aí nos pacientes com problemas cardíacos. Aqui nós temos os nomes comerciais do carbonato de lítio, tá? O princípio ativo é carbonato de lítio, os nomes comerciais nós temos aí carbolite 1, litiocar, neurolite 1 e carbolina, tá? Tem. É verdade. Aí nós temos a carbamazepina, que é conhecido aí como Tegretol, tá? Ele também é indicado
para o TAB, né, para os transtornos afetivos bipolares na fase de mania, e também é indicado como anticonvulsivante. Tá? Aí veja, pessoal, convulsões não são problemas mentais, são problemas neurológicos. Tá? Então, o paciente com convulsões, que muitas vezes eles vão pegar a receita lá na estratégia, que não aderiu ao matriciamento, aí eles chegam lá, vim pegar a minha receita de carbamazepina, vá para o CAPS. Tá? Muitas vezes eles nem chegam a dizer que não é um problema mental, né? Mas ele muitas vezes é atendido lá no CAPS, porque a estratégia não quer dar essa receita a esse paciente por ser carbamazepina. Mas eu acho que aqui no ECOL é bem tranquilo, né, aqui no ECOL? Eu acho que não CAPS, não. É na unidade. Acho que é na unidade. Isso. E também aqui no ECOL ele fica mais tranquilo pela questão das referências, né? Do paciente do CAPS, ele ser referenciado pela própria estratégia. Aí dá um controle bem mais tranquilo aí para o CAPS. Esse daí não perde graça, né? Desafoga bem, né? Então, aqui, ó, o carbamazepina é indicado para epilepsia e para o transtorno bipolar ou do humor, tá? E, por último, nós temos o ácido valproico, que é nome comercial Depaquene ou Valpaquene, tá? Que ele também é utilizado no transtorno bipolar, na fase de mania, e, ó, veja que ele atravessa a placenta e é excretado no leite materno. Tá? Então, pacientes que fazem uso dos estabilizadores do humor, passou toda a gestação sem fazer uso da medicação. Agora ela vai o quê? Amamentar. Muitas vezes vai escolher. Ou a paciente volta a fazer uso da medicação, ou ela vai amamentar. E muitas vezes escolhe-se a que ela volte à medicação e não amamenta essa criança, tá? Pensando aí na política de redução de danos, que ela já passou todo esse período aí sem fazer uso da medicação. Ok? E aqui, né, a indicação, nós temos aí a bipolaridade e também para a epilepsia. Ok, pessoal? Tranquilo?